Fala pessoal, tudo bem? Vamos analisar essa notícia que saiu no Valor Econômico? Prejuízo da Natura triplica no quarto trimestre de 23 para 2,6 bilhões de reais. A Natura passou um ano de 2023 em reestruturação, vendeu bastante coisa e o quarto trimestre trouxe um prejuízo bilionário, 2,6, mas a gente vai ver que esse prejuízo ele foi pior do que o de 2022, mas pelo menos a casa está sendo arrumada e eles resolveram um problema que estava dificultando bastante a operação e é isso que a gente vai ver aqui nesse BTC News. Se você gosta das nossas análises, por favor, dê um like nesse vídeo. E se você puder compartilhar as nossas análises com pessoas que possam fazer bom uso delas, a gente agradece. Pessoal, um aviso rápido. O Dia do Consumidor vai ser na sexta-feira. Só que para quem assiste o BTC News, a gente está liberando o cupom de desconto de R$ 500 que a gente vai liberar só na sexta-feira. Então vocês têm de hoje até domingo, às 23 horas e 59 minutos, para se inscreverem nos cursos da BTC com R$ 500 de desconto, exceto para os cursos Excel Plus Business Program e Business Interview Prep. Ou seja, vocês podem se inscrever no Strategy Finance Program, que é um curso para tomadores de decisões estratégicos dentro da companhia, para o Price Strategy Program, que é um curso que mostra todas as ferramentas de tomada de decisão de pricing, e no General Business Program, o nosso curso mais completo de gestão e negócios para quem está ingressando no mercado de trabalho. Strategy Finance Program e PSP, Price Strategy Program, são cursos 100% ministrados por mim. Então, se vocês quiserem se inscrever nas turmas que vão até o final de 2024 com esse desconto de R$ 500, entre no nosso site www.btcompany.com.br, se inscreva no curso e não esqueça de utilizar o cupom CONSUMIDORBTC500, válido até o final do domingo, 23 horas e 59 minutos. Bom, vamos relembrar um pouco da história da Natura? A Natura ela tinha dois objetivos estratégicos fundamentais. O primeiro era internacionalizar sua operação. A segunda era diminuir a dependência da venda direta, ou seja, das consultoras. Para isso, ela utilizou aquisições de empresas internacionais para atingir esses objetivos. Então, o primeiro foi lá em 2013, quando ela comprou uma operação de cosméticos australiana Premium, que é a Aesop, por US$ 100 milhões. Lá em 2017, ela fez a aquisição da The Body Shop, que é uma empresa lá do Reino Unido, que pagou mais ou menos €1 bilhão com a ideia de ter uma operação com venda via lojas físicas. E a The Body Shop ela tinha uma operação de loja física muito consolidada, então você traz essa expertise para a Natura que ainda estava engatinhando nesse novo canal de distribuição. Beleza. Só que aí, na minha visão, ela cometeu o maior erro estratégico da empresa, que trouxe ela para uma situação difícil. Qual que foi? Foi esse daqui, ó. No dia 3 de janeiro de 2020, Natura conclui compra da Avon e cria a quarta maior empresa de beleza do mundo. Ela comprou a Avon, só que a Avon ela foi comprada meio que na promoção. Por que meio na promoção? Porque a Avon Internacional ela estava muito mal, mas muito mal mesmo, estava passando por processo de reestruturação, dando prejuízo homérico. Então, eles ofereceram um valor muito baixo, que foi algo em torno ali de US$ 2 bilhões. E aí a Natura viu isso como uma oportunidade. Qual que é o problema? O problema é que para você conseguir honrar essa transação, teve que se alavancar pra caramba e você pegar uma empresa que está mal financeiramente e fazer um processo de reestruturação não era alguma coisa que a Natura já tinha mostrado no seu histórico que ela ia conseguir fazer de uma forma fácil. O que aconteceu? No meio da pandemia, as operações começaram a degringolar, os resultados financeiros ficaram cada vez piores e o nível de endividamento começou a subir. O que aconteceu? A Natura ela começou a não ter mais margem de manobra para conseguir tocar a sua operação por causa do nível de endividamento muito alto. O que ela teve que fazer? Ela começou a se desfazer de vários ativos para conseguir ter dinheiro suficiente para diminuir o nível de alavancagem. A primeira transação foi no dia 3 de abril de 2023. Breaking. Natura & Co vende a Aesop por $2,5 bilhões. Ganhou muito dinheiro nessa transação. Por quê? Porque tinha pago em 2013 $100 milhões. Então, o MOIC dessa transação foi muito bom. Só que a operação da The Body Shop ela nunca deslanchou. E aí ela teve que fazer a venda dessa operação também no dia 14 de 11 de 2023. Natura vende The Body Shop por 1/5 do que pagou há 6 anos. Então tinha pago algo em torno de €1 bilhão, vendeu ali por uns 200 e poucos milhões de euros. Então perdeu muito dinheiro nessa transação. Ganhou muito dinheiro em uma, perdeu bastante dinheiro em outra. Só que ela ficou com um pepino na mão. Então agora ela tem a operação tradicional dela aqui no Brasil e tem
a Avon Internacional, que a gente sabe que é uma operação deficitária e que precisa de reestruturação. E aí ela soltou os resultados do quarto trimestre, agora só com essas duas operações. Então, Natura &Co, Latam e também a Avon. Vamos ver o que aconteceu? Então vamos ver aqui, ó, e vamos ler essa notícia de perto para a gente entender os highlights e depois a gente entra nos financials divulgados para o mercado. Então vamos lá. A Natura &Co teve um prejuízo líquido de 2,6 bilhões de reais no quarto trimestre de 23, o triplo da perda de 890,4 milhões do quarto trimestre de 22, segundo demonstrações financeiras enviadas à CVM nesta terça-feira. Pessoal, já vou falar para vocês que boa parte desse prejuízo, vai ter gente que vai ver esse prejuízo e vai dizer, nossa, a Natura tá muito mal. Ela não tá bem, obviamente, não tá, né, tinindo a operação. No entanto, boa parte desse prejuízo veio do reconhecimento da perda da transação que ela fez de venda a 1/5 do valor lá da The Body Shop. No ano, esses outros resultados de venda ficaram até positivos em 5 bilhões. Então, só foi o reconhecimento ali no quarto trimestre para trazer esse prejuízo homérico da empresa, tá? A receita líquida recuou 17,4% entre dois períodos, indo de 8 bilhões de reais do período de outubro a dezembro de 22 para 6,6 bilhões de reais no mesmo intervalo de 2023. Isso é preocupante. Por quê? Porque aí a receita está caindo, então em termos operacionais a empresa teve uma queda aí no seu top line. O EBITDA ficou negativo em 55,7 milhões no último trimestre do ano passado, ante um EBITDA positivo de 65,3 milhões de reais no mesmo período. Então, o resultado operacional do quarto trimestre de fato não foi muito bom, mas também não foi por isso que teve 3 vezes mais de prejuízo em relação a 2022, tá? No consolidado de 2023, a companhia apurou um lucro líquido de 2,9 bilhões de reais ante um prejuízo de 2,8 bilhões em 2022. A receita somou 26,7 bilhões de reais, uma diminuição de 8,5%, e o EBITDA totalizou 1,4 bilhões de reais, um aumento de 18,2%. Então, no ano, a Natura foi bem. Ah, foi bem. O quarto trimestre, de fato, foi muito ruim, mas quando a gente pega aqui tudo que ela teve que fazer no ano de 2023 para reestruturar a operação, até que não foi tão ruim assim, né? Vamos dar uma olhada aqui nos financials agora para a gente entender o que sobrou de todas essas vendas que a Natura fez e como que vai ser a operação daqui para frente, que é o que importa para os acionistas. Então vamos lá, pessoal, ó. No consolidado do quarto trimestre, a gente vê os dados destacados na notícia. Então, por exemplo, ó, receita líquida consolidada caiu 17,4%, chegando a 6,6 bilhões de reais. E o EBITDA ficou negativo em 55,7%, como estava destacado na notícia. Quando a gente abre nas duas operações, Natura &Co e também Avon Internacional, a gente vê que a Natura &Co também teve uma queda de receita de 17,9%, chegando a 4,8 bilhões de reais, com EBITDA positivo de 554,7 milhões de reais, um crescimento de 30% em relação ao EBITDA do quarto trimestre de 22. Qual foi o problema? O problema é que o EBITDA positivo da operação Natura &Co Latam foi corroído pelo EBITDA negativo da operação Avon Internacional. Então vamos lá. A Avon Internacional teve uma queda de receita de 16,9%, chegando a 1,7 bilhões de reais, só que o EBITDA ficou negativo em 530 milhões de reais. Isso daqui, houve um crescimento desse prejuízo de EBITDA de 136% em relação ao quarto trimestre de 22, onde o EBITDA tinha sido negativo só em 223 milhões, só por causa das proporções, né? Bom, se o EBITDA é negativo em 55,7, o que fez o prejuízo líquido ser 2,6 bilhões de reais? Bom, tem duas coisas interessantes aqui. O primeiro é resultado financeiro. O resultado financeiro foi negativo e teve um aumento aqui de 26,8% em relação ao quarto trimestre de 22, chegando a 630 milhões de reais. Nível de endividamento muito alto com taxa de juros alta traz esse prejuízo aqui líquido nas operações financeiras da companhia. Mas tem aqui, ó, não sei se vocês estão vendo, 1 bilhão e 31 negativo de operações descontinuadas. No quarto trimestre eles reconheceram perda lá na venda da operação da The Body Shop por 1/5. E aí trouxe o prejuízo líquido para 2 bilhões e 600. Quando você pega a visão no ano, aí você já vê que a venda das operações trouxe um resultado positivo para o lucro líquido. Por exemplo, operações descontinuadas teve um resultado positivo de 5,5 bilhões. Por quê? Porque lá na Aesop você ganhou muito dinheiro, só que você perdeu dinheiro na venda da Body Shop. No agregado,
teve um resultado positivo de 5,5 bilhões. Por isso que o lucro líquido do ano ficou em 2 bilhões 973, mas veio muito por causa da venda dessas operações. Quando você pega aqui o EBITDA do consolidado, foi 1 bilhão 433 contra 1 bilhão e 200, um crescimento de 18,2%, isso foi bom. No entanto, quando você pega o lucro antes de imposto de renda, ou seja, antes do reconhecimento das operações descontinuadas, o prejuízo antes de imposto de renda, ele aumentou 23,1%, chegando a 2 bilhões e 600, ou seja, o ano de 2023 não foi um ano muito bom para a Natura. Além disso, lembra que eu falei para vocês que existiam dois objetivos estratégicos? O primeiro era a internacionalização da operação. A segunda era a diminuição do canal direto, a dependência do canal direto. Retrocederam praticamente todo esse plano, porque só 26% da receita de 2023 veio de operações fora da América Latina, só 26%. Então, já ficou aí, né, focado nas regiões que a Natura já tinha uma operação relativamente forte, que é o quê? Brasil e os países aqui da América Latina. Então, retrocederam nesse objetivo estratégico. E na parte de canal direto, pessoal, venda direta também, porque lá em 2023, as vendas diretas dessas operações que sobraram representaram 88% da receita total. 8% veio do digital, 4% veio de varejo, lojas próprias e franquias, e só 1% de atacado. Ou seja, a Natura agora vai ter que reconstruir toda a operação do zero para depois, eventualmente, conseguir internacionalizar e também diminuir a dependência do canal direto. Hoje, ela voltou ao que era antes da compra da Aesop, né? Beleza. Como que ela conseguiu, mesmo tendo um resultado em termos de top line pior do que 2022, ter um EBITDA 18% maior em 2023? Corte de despesa. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, na Natura e Colatam, em 2023, eles reduziram 0,7% das despesas com vendas, marketing e logística. Faz sentido não mexer muito nessa linha, porque isso tem relação direta com a receita. No entanto, despesas administrativas, pessoal, teve uma redução de 18,4%, chegando a 2 bilhões e 400 contra 3 bilhões, ou seja, meter o facão lá. A Avon Internacional, ela também teve uma redução de despesa, mas aqui eu acho que eles reduziram no lado errado. Por quê? Despesas com vendas, marketing e logísticas, aqui teve uma redução forte, 14,8%. Mas quando você corta nessa linha, a princípio você fica com menos potencial de venda. E as despesas gerais e administrativas cresceram 2%. Então, a Avon Internacional, a gente consegue ver que eles não estão conseguindo executar um plano de reestruturação decente. Na Natura e Colatam, até que eles fizeram bem. Cortaram toda a parte de suporte e a parte de venda, logística e marketing, eles mantiveram minimamente igual ao que era de 2022. Beleza, né? Bom, fluxo de caixa, pessoal. O fluxo de caixa é uma coisa que preocupa em 2023. Por quê? Porque mesmo ela tendo um lucro de 2 bilhões e 900 no ano fechado, principalmente por causa das vendas das operações, quando você pega o fluxo de caixa das atividades operacionais, ficou negativo em 2,3 bilhões de reais, contra uma geração de 672 de 2022. Então, queimaram caixa operacional pra caramba. E aí, o que eles tiveram que fazer? Eles venderam muitas operações, então desinvestiram bastante. Então, das atividades de investimento, trouxe um fluxo positivo de quase 10 bilhões de reais. E o que eles fizeram com esse dinheiro? Diminuíram bastante o nível de endividamento. Então, a amortização de empréstimo, financiamento e debênture aqui, só aqui teve 8 bilhões de pagamento. Então, reduziram bastante o nível de alavancagem da empresa. Tanto é que quando você pega o nível de endividamento da empresa no quarto trimestre de 22 para quarto trimestre de 23, olha a evolução. Então, quarto trimestre de 22, dívida líquida 7 bilhões e 400. Então, dívida líquida sobre EBITDA, excluindo a IFRS 16, estava em 7,83. Como eles diminuíram bastante a dívida bruta, que era 13 bilhões, passou para 6 bilhões no final do ano passado, dívida líquida sobre EBITDA ficou em menos 0,94. Por quê? 0,94 aqui é porque eles têm caixa líquido. Então agora o nível de liquidez que a empresa tem, caixa e caixa equivalente, é maior do que o nível de endividamento que a empresa tem no seu balanço no quarto trimestre de 23. Por isso, uma situação muito mais confortável. Então, hoje, a Natura, ela consegue olhar para 2024, 25, 26 e ela consegue ter muito mais margem de manobra para conseguir reestruturar a operação e também arriscar em novos objetivos estratégicos, dado que o que eles tinham colocado como objetivo lá atrás, eles não atingiram.
Como ficou a posição de balanço da empresa, pessoal? Total de patrimônio, total de ativos, caiu bastante. 54 bilhões no final de 2022, 42 bilhões, uma redução aqui de 12 bilhões no patrimônio da empresa. Venderam muita empresa, né? E uma coisa que eles resolveram aqui, ó, prejuízo acumulado, era 1 bilhão 994, quase 2 bilhões de prejuízo acumulado em dezembro de 22, agora tá zero, tá? Como tem bastante reserva, eles vão distribuir dividendo, quase 1 bilhão de reais de distribuição de dividendo nesse resultado. Então, pelo menos uma boa notícia para os acionistas. Vamos ver a reação das ações? Então, ó, eu estou gravando bem no início do pregão, depois da divulgação desses resultados. Então, ó, as ações estão subindo agora 0,29. Ou seja, o mercado fez a análise que a gente fez aqui. Houve um prejuízo muito forte no quarto trimestre, mas veio de uma venda de uma operação deficitária. Mas em termos operacionais, a Natura não melhorou em absolutamente nada. Daqui para frente, quem sabe, talvez exista uma possibilidade de melhora aqui para as ações da Natura. E só para vocês terem uma ideia como que destruiu bastante valor aquela compra da Avon, lá em janeiro de 2020, um pouquinho antes da transação, as ações estavam sendo cotadas a R$ 47,58. Chegou num pico aqui em junho de 2021, R$ 56,74, né? Então, R$ 56 a ação. Porque a taxa de juros estava muito baixa. A partir daí, só resultado ruim, más notícias para o mercado. E hoje, como eu falei para vocês, está em torno de R$ 17. Vamos ver agora como que a Natura vai se portar. Com uma estrutura de capital muito mais enxuta, com uma operação, pelo menos na Natura Latam, também mais enxuta por causa da redução de despesas gerais e administrativas, mas ainda tem aquele pepino na mão, que é a Avon Internacional, que pelo que a gente viu em 2023, eles não estão sabendo cortar nos lugares corretos. Então tem que fazer um trabalho muito forte lá para você conseguir, na consolidação do resultado dessas duas operações, mostrar para o mercado que as operações e a Natura ela tem um potencial de crescimento. Só aí a gente vai ver a reação das ações da empresa. Tá surgindo aqui alguns BTCs News passados para vocês se atualizarem. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até amanhã.